Uma cobra é da cor branca e a outra é da cor verde. E as duas são irmãs. Elas não parecem passar dos 20 anos, mas na realidade elas têm mais de 1000 anos de idade. Elas podem assumir a forma de um ser humano. E um dia elas viram um cara nas montanhas e o nome dele é Xuxian Xuxian. E ele estava pegando algumas ervas ali na montanha. E as duas cobras ficaram curiosas porque elas achavam que eles estavam comendo as flores, mas na realidade eles só estavam pegando as ervas ali para fazer chá e nada mais. Então, subindo as montanhas, o Xuxian deu de cara com a cobra verde. Ela de fato chegou lá com a sua forma natural e assustou o Xuxian e ele caiu em um rio que tinha logo abaixo. E vendo isso, a cobra branca ficou com dó do ser humano e ela mergulhou no rio e deu seu fôlego para ele e salvou a vida dele. O nome dessa cobra é Susan e depois de ajudar ele e salvar de fato a vida dele, ela pegou e foi embora. Então, quando ele acorda depois de ter caído no rio, ele encontrou seus amigos ao redor e ele perguntou sobre a menina que tinha salvado ele e pergunta onde ela foi. E eles só disseram que não tinha nenhuma garota ali e que foi tudo coisa da imaginação dele. E no mesmo dia, uma festa estava para acontecer na aldeia. E nessa festa, o mestre do templo e os seus amigos, seus companheiros, também estão lá, porque eles estavam acreditando que nesse festival, os monstros estavam prestes a matar os seres humanos. E levando as ervas, o Xuxian chegou ali com o mestre do templo e os seus amigos. E nós vemos que depois que a Susan, que é a cobra branca, dá o seu fôlego pro Xuxian e salva a vida dele, ela estava pensando muito naquele momento. E como ela salvou a vida dele dando o seu fôlego pro Xuxian, deu pra ver que ela começou a amar ele a partir desse momento. E a sua irmã, que é a cobra verde, diz que ela tinha que encontrar o Xuxian se ela estava gostando dele. Então dessa forma, as duas foram até o festival que iria ter naquela aldeia. E o mestre do templo estava todo preparado para uma situação caso os monstros aparecessem, porque eles já estavam caçando há um bom tempo e eles acreditavam que aqueles monstros poderiam atacar eles primeiro. Então a cobra verde chegou perto do assistente do mestre porque aparentemente ela gostou dele e queria ser amiga dele. Mas ele diz que não pode conversar por enquanto porque ele foi ali para pegar os monstros que estavam prestes a atacar os seres humanos. E ele não sabia que ela era um monstro. Ela quase atacou ele, mas deixou aquilo de lado. E quando ela vê o Xuxian, ela foi até lá e disse que a sua irmã amava ele. Mas ele ficou confuso e diz que não conhece a irmã dela. E ela disse pra ele ir encontrar ela, mas ele se recusa. Então, pensando nisso, ela entrou no rio e empurrou o barco dele pra perto da irmã dela. E o Xuxian fica muito confuso porque ela chegou falando que ama ele, mas ele simplesmente falou que ama outra pessoa. E ele diz que ele não sabe quem ela era, mas ela tinha salvado a vida dele quando ele caiu no rio. E ouvindo isso, a Susan entende que ele estava falando dela mesmo. Então a Susan joga ele na água de novo para convencer ele que era ela que ele amava. E isso faz com que ele perceba que de fato isso era verdade. E enquanto isso, o aprendiz do mestre viu alguns monstros em um barco. Então ele começou a brigar com eles, mas durante essa briga, um dos monstros mordeu ele.